Bem-vindos a todos, eu sou o professor Ricardo e nós vamos para a aula 7 de resoluções de sistemas lineares por matrizes. Então a gente vai juntar hoje os dois temas principais da frente de matemática C, que são sistemas lineares e as matrizes, e a gente vai usar as matrizes então para resolver sistemas lineares. Vamos ver então como isso funciona. Primeiramente, a gente vai definir aqui um sistema linear. Vocês já conhecem, já sabem como ele é formado, mas estamos aqui com um sistema linear que tem os seus coeficientes, né, multiplicando as variáveis, e isso dá num termo independente lá do outro lado. E o tamanho, né, desse sistema é m por n. Então, a apostila nos traz que esse sistema pode ser escrito de outra maneira. A multiplicação da matriz com os nossos coeficientes pelas variáveis igual ao termo independente. Então, a gente pode escrever também na forma de matriz. Tá, e por que a gente faria isso? Porque vai ficar mais fácil, vai ficar mais simples, mais visual de resolver um sistema linear. A gente vai ver aqui durante a aula como vai ficar bem mais tranquilo, bem mais limpo, digamos assim, menos coisa para a gente ver, só os números, né? Então, vamos ver como que isso vai funcionar. Primeiramente, a gente tem que olhar para isso aqui, que é muito importante, é a matriz aumentada. É isso que a gente vai usar para resolver os nossos exercícios. E ela consiste só nos coeficientes, ok? A gente vai botar os coeficientes e um risquinho ali no meio que vocês estão vendo para separar o pendente. Então, essa é a matriz aumentada e é com isso que a gente vai resolver os exercícios. O primeiro método que a gente vai ver é o método gaussiano. O método gaussiano nada mais é que um método de escalonamento, com algumas adaptações e alguns ajustes, de forma simples a simplificar os cálculos, ok? De forma a simplificar os cálculos. Então, a gente já sabe o que é escalonar, né? Se vocês lembram, a gente escalonava os sistemas lineares até ficar com a última linha, né, do sistema linear com uma variável só. E daí a gente ia substituindo de baixo para cima para achar o valor das outras variáveis. A gente vai fazer a mesma coisa, só que agora com essa matriz aumentada, né? Veja só, eu trouxe aqui uma matriz escalonada para vocês verem. Ó, a gente tem a última linha só com o 1, né? Ou seja, a gente só tem o valor de uma variável. E daí a gente iria substituindo de baixo para cima. Aqui, como a gente viu, a gente vai usar matrizes aumentadas, que são com esse risquinho aqui no meio, e daí fica também o valor do termo independente registrado ali na direita. Então, a ideia do método gaussiano é você ter essa matriz com a diagonal principal, né, só com números de valor 1, ok? Então, a gente vai ter que procurar fazer com que esses valores aqui da diagonal fiquem todos 1. E tudo para baixo da diagonal tem que ficar com o valor 0. Lembrando que a gente segue a lógica do escalonamento, né? Então, tudo para baixo fica valor 0, a diagonal tem que ficar toda com o valor 1, e daí a gente vai descobrir o nosso resultado. Veja só que aqui, se a gente for pensar, a gente já tem que z é igual a 3, né? Se o valor de z é igual a 3, eu substituo esse z na de cima, e daí acho o y, e depois acharia daí o x, substituindo o y e o z na primeira equação. Então, vocês têm que ver essa matriz aqui como um sisteminha, ok?
é a mesma coisa, só que a gente não está colocando o x, o y e o z, tá? Mas é os valores de uma maneira mais simplificada, digamos assim, ok? Então, nada mais é que um escalonamento, só que agora a gente vai usar só as matrizes. Vamos para um exemplo, então, que a apostila traz para vocês, que é esse sistema aqui que a gente vai transformar em uma matriz. Você saberia, então, transformar esse sisteminha aqui numa matriz aumentada? Ficaria dessa maneira aqui. Veja que eu coloquei lá, então, o risquinho no meio para separar os valores que são os termos independentes, né, o 36 e o 2. E para a esquerda a gente tem os valores de x e y na ordem, né? A gente sempre coloca na ordem, ok? Digamos que o y fosse 0, se só tivesse x em cima. Eu tenho que colocar ali o 0. Então, é muito importante aqui a gente ver se está na ordem lá o nosso sistema linear, colocar as coisas sempre o x embaixo de x, y embaixo de y, z embaixo de z, quantas variáveis a gente tiver, mas sempre prestar atenção que está na ordem, para não colocar os valores aqui errados na nossa matriz, não passar errado para a matriz aumentada. Então, veja que está bem bonitinho aqui, o x está embaixo do x, não tem nada diferente, não tem nada invertido. Então, a gente só passa aqui para a matriz dessa maneira, pegando os valores que estão multiplicando. Então, o x lá estava x só, então é 1. y1 igual a 36. Então, é só pegar os valores e colocar na linha aqui. Embaixo, 1, menos 1 e 2. Beleza, então como que a gente vai começar a resolver? Primeiro passo é achar o nosso alvo. Ok? A gente tem que ter um plano, a gente precisa saber o que a gente precisa eliminar. E o primeiro passo é achar esse valor que eu quero eliminar, ou seja, eu quero transformar em 0. E eu circulei aqui esse número 1 aqui que eu quero tirar, eu quero fazer com que ele vire 0. Como que eu posso fazer isso? Bom, vejam só que eu peguei a linha 2 e subtraí da linha 2 a linha 1. E está escrito ali na direita o que foi feito. Ó, a linha 2 menos a linha 1. E daí o resultado virou a nossa nova linha 2 ali embaixo. Ok? É bem importante a gente sempre anotar o passo a passo, né, do que a gente está fazendo. Pelo menos no começo, né, porque a gente precisa sempre saber da onde que veio as contas, da onde que veio essa nova linha que apareceu aqui. Então, a gente zerou ali o x, né, ficou 0, e daí o valor de y ficou menos 2, porque a gente tinha menos 1 já, né, e fez o menos o 1 de cima da linha 1. Então, ficou menos 2. E daí, 2 menos 36 ficou menos 34. Ok? Agora, o nosso novo alvo aqui é o menos 2. Por quê? Porque eu preciso que essa diagonal fique toda com o valor 1. Então, ainda falta transformar esse carinha aqui, menos 2. O que eu posso fazer? Eu posso dividir por menos 2. Aqui o livro trouxe 2, né? Mas na verdade ele dividiu por menos 2. Então corrijam aí, botam sinal de menos. Tem que dividir toda essa linha por menos 2. E daí vai ficar 1, né, que a gente precisava, né, o 0, o 1. E daí o menos 34 divididos por menos 2 vai ficar 17. E a gente conseguiu. A nossa diagonal aqui está com o valor 1 e 1.
E é isso que a gente precisava. Agora, o que a gente tira disso? Eu vou voltar aqui para o nosso sistema. Transformar de novo em um sistema linear. E vejam o que a gente tem lá. Sobrou embaixo o y sozinho. Y igual a 17. E com esse 17 aqui, eu vou substituir lá em cima para descobrir o x. Substituindo, então, a gente tem que x igual a 19. Beleza, vamos agora para um pouquinho mais complicado, mais variáveis. Aqui a gente já vai para uma matriz de 3 por 3, né? Ou seja, vamos ter que colocar 3 variáveis. Como que a gente vai transformar, então, esse sistema em uma matriz aumentada? Tá lá, eu trouxe todos os valores para a matriz e coloquei também o termo independente lá do outro lado com o meu risquinho no meio para não confundir. Então, ali a gente tem os valores de x, y e z. Beleza? Então, a primeira linha ficou toda 1, 1, 1 igual a 6. 1 menos 1 menos 1 igual a menos 4. Menos 2, 1, 3 igual a 9. Ok. Qual que é o próximo passo agora? Encontrar o nosso alvo, né? O que a gente quer zerar. Eu já coloquei 2 alvos aqui porque eu tô ambicioso. Eu quero tirar esses 2 carinhas já de uma vez só. Como que eu posso fazer isso? Vamos pensar. Bom, então a linha 3 ali, né? A nossa nova linha 3 vai ser a linha 3 mais 2 vezes a linha 1. Se você ver a nossa linha 1 original, ela está toda com 1 em todos os valores, né? Então, era só multiplicar por 2 e somar com a linha 3. Aí eu eliminaria o nosso menos 2, né? Então, é legal pensar sempre no contrário do que eu preciso. Se eu tinha um menos 2 que eu queria eliminar, eu preciso de um 2 para somar com ele, né? Então, eu procuro alguma das linhas que eu possa obter esse 2 e somo. É a primeira linha que eu usei. Então, a nossa nova linha 3 lá vai ficar 0, 3, 5 e 21. Lembrando que os outros valores também tem que fazer a mesma conta para dar certo, ok? Então, não é só eliminar e esquecer dos outros valores. Os outros também vão alterar. Cada continha que você fizer vai alterando todos os outros valores. Então, eliminamos agora também o 1 ali da nossa linha 2. A linha 2, o que foi feito? Foi a linha 2 menos a linha 1. Estava fácil, né? 1 menos 1. Então, foi só fazer menos a linha 1. E daí, os valores do resto da equação ficaram 0, menos 2 e menos 10. Beleza, então vamos encontrar agora o que mais que a gente precisa fazer. Então, o nosso próximo alvo aqui é o menos 2, que eu escolhi para mexer nele. O que eu preciso fazer nesse menos 2? É só transformar em 1, né? Porque ele está na diagonal. Como que eu transformo um menos 2 em 1? Eu vou dividir por menos 2. Então, veja só que ficou lá toda a linha. Eu tenho que dividir toda a linha, né? Eu vou dividir, então, 0 por menos 2. O menos 2 por menos 2. Menos 2 por menos 2 e o 10 também. O menos 10, na verdade. Então, ficou 1, 1 e 5. Beleza? Legal. Então, agora, eu preciso ir para o próximo alvo, né? O que mais que eu preciso alterar? Ainda não está pronto.
Então, o nosso próximo alvo aqui é o 3. Esse carinha aqui eu preciso eliminar do mapa, né? Eu preciso que ele vire um 0. Como que eu posso fazer isso da melhor maneira? Olha só. Lembra que eu falei que a gente tem que procurar o contrário? Então, eu preciso, para eliminar um 3, eu vou precisar de um menos 3. Pensando nisso, como que eu obtenho um menos 3 aqui? Eu vou olhar para cima aqui na nossa linha 2 e a gente tem um 1 ali, né? Esse 1 vai me ajudar, porque eu posso multiplicar essa linha por menos 3 e daí fazer a soma com a linha 3. Então, foi exatamente isso que a gente fez aqui. Veja só, a nossa linha nova, né, a terceira linha agora, ficou 0, 0, 2 e 6. Então, eu peguei a linha 3 e diminuí a linha 2 multiplicada por 3, ok? Então, como vocês preferirem, vocês podem multiplicar por menos 3, né, a linha toda, ou vocês multiplicam por 3 e daí fazem subtração. Basicamente é a mesma coisa, né? Não esqueçam que tem que fazer a conta para todos os outros valores também. Então, o nosso 5, né, virou 2 agora. O 21 virou 6. E agora só falta uma coisa para ser feita, né, que é esse 2 aqui não pode ficar assim. Eu preciso que ele vire 1. Como que eu vou fazer isso? Dividindo a última linha por 2. Dividindo todos os valores por 2, eu vou ficar com o 1 que eu precisava. E daí o valor do termo independente ficou 3, né? Eu dividi 6 por 2. E agora eu consegui, eu cheguei na minha forma escalonada. Tudo que está para baixo da diagonal é 0 e a minha diagonal principal tem só 1 como valor. Legal! Então, daqui é bem fácil de chegar no resultado. Agora estamos quase lá. Eu vou transformar isso aqui num sisteminha de volta para vocês verem como funciona. Olha só, o Z lá embaixo ficou sozinho, né? Porque todas as outras foram zeradas, só sobrou Z. Então, Z igual a 3. No meio a gente tem ainda Y e Z. Então, Y e Z igual a 5. E lá em cima eu tenho X, Y e Z. E daí ficou igual a 6. Professor, precisa ficar valores de 1 lá em cima? Não, não precisa, tá? Deu sorte aqui, coincidência, de ter ficado tudo 1 lá em cima, mas não é necessário, ok? Para fazer o método gaussiano, você só precisa que a diagonal fique toda com o valor 1 e tudo para baixo dela 0. E daí a gente tem um sisteminha escalonado, da maneira que a gente já tinha aprendido. A gente vai substituir os valores de baixo para cima. Então, eu tenho o Z igual a 3, eu vou substituir na de cima. Vai ficar Y igual a 2, né? Se a gente substituir ali na de cima. E daí, substituindo o Y e o Z na primeira, eu descubro que o X é igual a 1. Então, olha só a resposta que legal. 1, 2 e 3. Valores de X, Y, Z na ordem. Ok? Essa é a solução. E a gente só precisa substituir no final para achar. Fácil? Tranquilo? O que acharam do método gaussiano? Se vocês acharam fácil o método gaussiano, eu vou apresentar um método que vai ficar mais fácil ainda. É o método de Gauss-Jordan, ou para os mais íntimos, Gauss-Jordão. Quem já viu isso aqui sabe que é o jeito mais fácil de fazer um sistema linear, ok? A gente vai meio que usar o gaussiano até certo ponto e evoluir ele. Vai ficar bem mais fácil
de achar os nossos resultados. Então vamos primeiro ver um pouquinho da história, como que isso aqui foi descoberto, né? Primeiramente, eu quero apresentar aqui o Carl Friedrich Gauss para vocês. É um matemático, astrônomo, físico alemão que contribuiu muito em diversas áreas da ciência, dentre elas a teoria dos números, estatística, análise matemática, geometria diferencial, geofísica, eletrostática, astronomia e óptica. Ou seja, ele fez de tudo, né? Esse cara aqui era considerado um dos príncipes da matemática. Ele é muito importante em várias áreas e também não só aqui na parte de sistemas lineares. Ele tem vários teoremas que são utilizados em outras áreas. Então, é um cara muito importante para a matemática de forma geral. E daí, a gente tem também, então, que apareceu o nosso amigo aqui, o Wilhelm Jordan, que melhorou a maneira de fazer essa eliminação de Gauss que a gente chama. Então, ele é conhecido na matemática pelo algoritmo de eliminação de Gauss-Jordan, tendo Jordan melhorado a estabilidade numérica do algoritmo de eliminação de Gauss. Então, ele veio posteriormente e melhorou a maneira de fazer, simplificou basicamente para a gente conseguir chegar no resultado de maneira mais fácil. E os dois são alemães, então a contribuição alemã para a matemática é muito grande, né? Para várias outras frentes, mas na matemática a gente tem esses caras bem importantes aí, vindos da Alemanha. Então, vamos ver um exercício para a gente começar a resolver com o método Gauss-Jordan e nunca mais precisar de outro método. Bom, o método de Gauss-Jordan, ele é um escalonamento, mas ele tem mais uma parte que é também zerar a parte de cima da diagonal. Então, vocês estão vendo aqui uma matriz aumentada com os valores, né, 19 e 17, e a nossa diagonal sendo os valores 1 e 1 e todo o resto 0. Então, isso aqui a gente chama de uma matriz, quem lembra o nome? Matriz identidade. Isso aqui é uma matriz identidade. O método de Gauss-Jordan vai procurar sempre fazer uma matriz identidade, né, para a gente ter daí os resultados diretos, né? Vai ser exatamente o valor que está ali na direita, o nosso resultado. Então, o 19 e o 17, que era o primeiro exercício que a gente resolveu lá na aula, eles são já os valores prontinhos para a gente só colocar na resposta. Olha que lindo. Então, o x vai ser igual a 19 e o y igual a 17. No outro exercício que a gente resolveu também, que era o exercício um pouquinho maior, com a matriz de 3 por 3, a gente vai ter aí a diagonal, né? 1, 1 e 1. Então, uma matriz identidade. E os valores que sobraram aqui na direita são ou condizem com o resultado direto que a gente já encontrou pelo método gaussiano, mas agora fica mais fácil, né? Porque a gente só precisa zerar a parte de cima e a gente já tem direto o resultado. Olha aqui. Então, 1, 2 e 3 foi bem a resposta que a gente achou, né? X igual a 1, y igual a 2, z igual a 3. Então, a ideia do método de Gauss-Jordan é procurar uma matriz identidade. A gente vai fazer uma matriz identidade e o que sobrar do resultado, né, da direita ali para o lado direito do risquinho, vai ser sempre a nossa solução. Legal, né? Mais fácil. Vamos ver então isso na prática para a gente fechar a nossa aula. Eu trouxe aqui um dos exercícios obrigatórios da aula 7, o exercício 2, lá da apostila de vocês. Então, ele pede para a gente resolver o seguinte sistema. Tá? A gente tem aqui um sisteminha com 3 variáveis, apesar de ter uns furos aqui, tem 3 variáveis. Então, a nossa matriz vai ficar 3 por 3, e daí com a parte dos termos independentes.
Então, vou pedir para vocês darem uma pausa aí no vídeo, tentarem fazer, pelo menos já trazer essa matriz aqui para trazer esse sistema para uma matriz aumentada e tentar ir resolvendo. Se você tiver alguma dúvida, daí continua aqui que eu vou fazendo passo a passo. Mas tenta fazer antes de mim e daí você já vê o que faltou, o que você errou, talvez uma maneira melhor de fazer, ok? Então vamos lá. Eu transformei o meu sistema em uma matriz. Estão vendo aqui que eu trouxe os valores dos nossos coeficientes para a matriz. Então a primeira linha ficou 3, menos 1 e 1. Tranquilo, porque está na ordem aqui, está bonitinho. Então 3, menos 1 e 1. Agora, olha a matriz de baixo, tem um furo ali, não tem x. Se não tem x, eu vou ter que colocar aqui um 0, beleza? Não esqueçam que tem que olhar quais as nossas variáveis que estão faltando, ou quais que estão aqui escritas, para a gente colocar bem certinho. Então, o x vai sempre na primeira posição, é o 0. No caso, essa linha aqui não tem x. 1 para o y, 1 para o z. Beleza. Agora, a nossa linha 3 tem x, mas não tem y. Então, vejam que tem um pulo aqui. Se vocês fizerem com pouca atenção aqui, fizer muito rápido, capaz de vocês colocarem 1 ou 0 no lugar errado. Então, a gente tem só x, então x, beleza, e só o z. Então, x e z. O 0 no y, que é o meio aqui. Então, não coloquem valor para o y, não tem y na equação. Os termos independentes aqui na ordem 0, menos 1 e 0. Beleza. Então, aqui estamos com a nossa matriz aumentada e a gente já pode começar a fazer as nossas continhas para tentar achar uma matriz e identidade. Beleza? Por onde começar, professor Ricardo? Olha, tem várias maneiras, vários caminhos. Eu vou fazer aqui o caminho que eu acho mais fácil. Então, vamos ver se no final der o mesmo resultado. Beleza, não precisa fazer do meu jeito. Mas, se você quiser seguir aqui comigo, eu vou escolher o meu primeiro alvo. E veja só, o meu primeiro alvo, eu escolhi esse cara aqui, o menos 1 lá de cima. Ok? Vocês já vão entender por que eu escolhi esse cara. Mas veja só, então eu peguei esse cara e ele é menos 1. O que eu preciso que ele vire? Eu preciso que ele fique um 0, né? Ele não está na nossa diagonal, ele precisa virar, então, um 0. Tá fácil. Aqui eu só vou pegar e somar com a linha 2. Veja, a linha 2 eu tenho 1 e é o contrário de menos 1. Então, eu só somo esses caras aqui e vai eliminar o 0. Vai eliminar o menos 1. Então, eu peguei essas duas primeiras linhas, somei uma com a outra e o resultado eu coloquei na linha 1, né, na próxima, na linha 1 nova. E eu coloquei ali na direita, que eu gosto sempre de colocar o que foi feito. Então, é muito importante a gente colocar aqui linha 2 mais linha 1, né, ou linha 1 mais linha 2, para a gente saber o que foi feito, ok? Caso você tenha algum errinho de conta, você pode voltar, né, e saber exatamente de onde que veio esses valores. Se você não coloca essa descrição aqui, às vezes pode complicar e pode confundir. Então, pelo menos nesse começo, vocês tentem fazer assim. Coloquem sempre o que foi feito na direita ali, que vai ajudar, vai facilitar o processo. Então, nós ficamos com uma linha, a linha 1. Agora, os valores são 3, né, porque eu somei 3 com 0, 3. 1 mais menos 1 ficou 0, que é o que eu queria. O 1 que existia ali da linha 1 somou com 1 da linha 2. E agora eu fiquei com 2. Mas tudo bem, a gente vai eliminar isso aqui depois. E daí, o 0 com menos 1 ficou menos 1.
Então, essa é a nossa nova iteração aqui do processo. A gente já está mais perto, né? Já estamos mais perto do que a gente precisa. Agora, o próximo passo é escolher mais um alvo aqui para eliminar. E eu vou pegar esse cara aqui, o 2, justamente o 2 aqui que eu quero tirar da minha frente. Então, veja só, eu vou tirar esse 2 e como que eu vou fazer isso? Eu posso utilizar a linha 2? Não é muito esperto eu pegar a linha 2, né? Por que que eu não pegaria a linha 2 para fazer alguma conta aqui? Porque a linha 2 tem o valor do meio, que é o y, né? E eu não quero que o meu zero, que eu acabei de descobrir, de conseguir, vire um valor de novo. Então, não é muito legal eu pegar a linha 2, porque daí eu vou voltar com valores ali no zero que eu acabei de conseguir. Então, a linha 2 não tá boa. Mas a linha 3 tá legal. A linha 3 tem zero bem onde eu tô com o zero lá em cima. Então, nada vai atrapalhar ali. Eu não vou atrapalhar os cálculos que eu já fiz. Então, eu vou pegar a linha 3 e vou multiplicar por menos 2, que é bem o contrário que eu preciso. Né? Eu tenho ali no valor de z o 1, então eu vou multiplicar por menos 2 essa linha 3 e somar com a linha 1. E vamos ver o que vai dar. Então, estou multiplicando por 2 ali. Eu falei que eu ia multiplicar por menos 2, mas dá na mesma. Eu multiplico por 2 e faço daí subtração, ok? Então, veja lá o que aconteceu. Olha só. Eu peguei a linha 3, multipliquei por 2 e subtraí isso da linha 1. Olha com o que eu fiquei lá. 1, 0, 0 igual a menos 1. Perfeito, eu já eliminei dois valores que eu precisava. Eu consegui o 1, né? O 0 eu eliminei aquele 2 que eu queria. E de quebra eu ganhei o 1 ali, porque o 3 menos 2 ficou 1. E era bem isso que eu precisava, na diagonal. Perfeito. Então, olha só. Já matou. Tá quase. Só falta 2 carinhas aqui que eu preciso ainda tirar do mapa. Então, vamos escolher o nosso próximo alvo. Eu limpei aqui um pouquinho, então a nossa matriz que a gente está atualmente é essa aqui. E eu escolhi o próximo alvo, que é esse 1zinho aqui embaixo. Esse 1 eu preciso eliminar. A única linha que eu posso usar é aquela lá em cima, né, que tem um valor de 1 para eu usar. Então, a linha 1, eu vou fazer a linha 3 menos a linha 1. Linha 3 menos a linha 1. E o resultado, é claro, vai ser a minha nova linha 3. Tá ali, ó. Coloquei bem do ladinho da nossa nova linha. O resultado dessa conta é a linha nova. Então, ficou zerado, porque é 1 menos 1, né? 0. Aí o 0 com o 0 não mudou nada. O valor de z ali, o 1 da linha 3, também não alterou, porque era 0 lá em cima. Ainda bem, né? Não queria atrapalhar isso. E o valor do termo independente ficou 1, né? Porque era 0 menos 1. Então, menos com menos é mais. Ficou 1. Próximo a ser eliminado, que só falta você agora. Esse carinha precisa sumir, que é esse 1 aqui da linha 2. Como que eu posso fazer isso? Bom, quem já descobriu aí o que eu fiz? Eu peguei a linha 2
e subtrair dela a linha 3, que era o único lugar que tinha ainda um valor para eu utilizar. Então, eu peguei 2 menos a linha 3. Está ali, bonitinho, do lado da minha linha nova, que é o resultado dessa conta. E olha que bonito, a gente chegou então numa matriz identidade. Todo o resto é zero e a diagonal aqui está toda com o valor 1. Então, isso aqui nos dá o resultado já do nosso sistema. Prontinho, não precisa fazer mais nada. Então, é só chegar nisso aqui que a gente já tem o resultado do sisteminha já separadinho ali pelo risquinho para nós. Olha só que legal. Esse é o resultado do nosso exercício 2 dos exercícios obrigatórios lá da aula. Tá aqui, a solução é menos 1, o valor de x, menos 2, o valor de y, e o 1 é o valor de z, na ordem. Então tá aqui um coraçãozinho para desejar a vocês uma boa semana, muito boa sorte com os exercícios que sobraram e nós nos vemos na próxima semana. Força a todos, muito obrigado pela atenção, até a próxima!